Hoje em dia existe uma consciência muito grande em torno da proteção aos animais e da proteção aos animais nas atividades de circos. Mas até o ano 2000, essa preocupação praticamente não existia no Brasil. Tudo mudou a partir daquele ano, quando uma tragédia aconteceu durante um espetáculo de circo no interior de Pernambuco. E hoje eu vou contar essa história que mudou para sempre a legislação relacionada ao uso de animais em atividades de circo no Brasil. O dia 9 de abril de 2000 era um domingo ensolarado em Jaboatão dos Guararapes, região da Grande Recife, em Pernambuco. E por aqueles dias tinha um circo que estava no estacionamento do Shopping Guararapes e estava fazendo muito sucesso na região. Então, para aproveitar a novidade da cidade, a família do José Miguel dos Santos Fonseca Júnior, que tinha 6 anos de idade, resolveram ir todos no circo na sessão que começava no início da tarde. Só que, como não deu para ir todo mundo, foram o José Miguel, o pai dele, e a irmã, Mirella. Era aniversário do José Miguel Júnior. Ele estava completando 6 anos de idade. E como um dos presentes de aniversário, ele ia finalmente conhecer um circo. Eles foram até o estacionamento do Shopping Guararapes, compraram ingresso, entraram no circo e assistiram vários números. Depois de algum tempo, o circo fez um intervalo e anunciou que na volta do intervalo ia ter o espetáculo do Domador de Leões. Terminou o intervalo e o apresentador do circo anunciou que o evento com o Domador de Leões ia começar. O público foi voltando para a arquibancada e o Domador de Leões chamou as crianças que estavam no espetáculo para tirarem fotos ali com os animais na entrada do picadeiro, já no meio do circo. E as crianças ficaram lá animadas, tirando fotos junto com o Domador, todas próximas dos leões que estavam nas jaulas dentro do picadeiro. Só que as jaulas não eram todas feitas com barras de ferro, elas tinham barras de ferro e tinham algumas telas de corda entre essas barras. Então havia espaços maiores entre as barras que eram completados com telas. Só que essas telas permitiam uma certa mobilidade para os animais, inclusive para eles atravessarem as patas pelos vãos das telas de corda. E é claro que o José Miguel Júnior, aniversariante do dia, estava lá tirando foto junto com as outras crianças. Até que, de repente, um dos leões, conhecido como Bongo, e que pesava 220 quilos, conseguiu colocar a pata para fora da grade, agarrar o José Miguel e puxar ele para dentro da jaula. Bongo puxa o José Miguel e leva ele para o meio da jaula, que estava no centro do picadeiro, onde já estavam outros leões. E ali começa uma cena de terror na frente de todo mundo. O menino foi assassinado pelos leões famintos na frente de todo o circo. E por causa das circunstâncias, da posição da cela, da velocidade com que o Bongo agiu e os outros leões logo em sequência, ninguém conseguiu fazer nada para impedir o massacre. Depois, ao longo da investigação, quem estava presente disse que o pai e a irmã do José Miguel ficaram em estado de choque sem acreditar no que estavam vendo e ficaram paralisados assistindo toda a cena que durou vários minutos. Enquanto os leões destroçavam o menino, um pânico tomou conta de todo mundo, as pessoas começaram a correr e gritar para todos os lados. Às 9 horas da noite, uma guarnição da polícia chegou no circo e teve que abater 2 leões para conseguir chegar perto dos restos mortais dos meninos. Só que antes deles conseguirem chegar nos restos mortais dos meninos, 2 outros leões arrebentaram as grades de nylon, então eles também precisaram matar esses outros 2 leões. Dos 5 leões que estavam no picadeiro, só um sobreviveu, porque era um filhote e não conseguiu atravessar as grades e chegar até perto do corpo do José Miguel. Finalmente, os policiais conseguiram resgatar o corpo do menino. Os leões foram levados para a Universidade Federal Rural de Pernambuco. E lá eles passaram por uma necrópsia, onde foi constatado que não havia nada no estômago dos animais. Ou seja, eles mataram o José Miguel, mas não se alimentaram dele. Até hoje, esse fato gera muita controvérsia em quem estuda esse caso. Alguns estudiosos do mundo dos animais dizem que eles não mataram para se alimentar, mataram porque eles estavam apenas obedecendo um instinto felino que todos os leões possuem. Outros especialistas dizem que não, que eles mataram porque eles estavam há 3 dias
sem serem alimentados pelo domador, que era o responsável por cuidar dos leões. É isso mesmo, ele havia deixado os leões sem comerem por 3 dias, até a hora da tragédia. A mãe do José Miguel Júnior, que não tinha ido no circo com o pai e com a irmã, foi avisada no fim do dia sobre o que tinha acontecido. Ela estava grávida de 8 meses e passou tão mal quando recebeu a notícia que acabou sofrendo um aborto e perdendo o filho. Essa tragédia ficou famosa no Brasil e no mundo todo, e ela deu início à discussão a respeito do uso de animais nos circos. Depois disso, ficou constatado em vários outros circos que alguns animais sofriam maus tratos, ficavam dias sem comer e eram adestrados através de processos que causavam dor e sofrimento. E foram nos anos seguintes que no Congresso Nacional surgiram vários projetos de lei tentando proibir o uso de animais em atividades de circo. E vários estados do país foram criando legislações estaduais proibindo o uso de animais em circos. Justamente o estado de Pernambuco, onde aconteceu a tragédia, foi o primeiro estado do Brasil onde ficou proibido o uso de animais em circos. Depois dele, vários outros estados seguiram esse exemplo. Hoje, a realidade no Brasil ainda é bastante ruim. Dos 26 estados e mais o Distrito Federal, em apenas 12 deles é proibido o uso de animais em circos. Mas mesmo naqueles estados onde ainda não existe uma lei estadual proibindo o uso de animais em circos, vários circos, por iniciativa própria, passaram a abandonar essa prática que é tão criticada. E existe um projeto de lei que dorme em berço esplêndido desde 2003 no Congresso e que visa justamente proibir o uso de animais em circos em todo o território nacional. Enquanto esse projeto de lei não for votado e sancionado, a gente ainda vai continuar dependendo da consciência de cada estado, dos legisladores de cada estado, para proteger os nossos animais desse tipo de atividade. E esse projeto, que está parado desde 2003 no Congresso, segundo vários especialistas da área de direito constitucional e da área de direito ambiental, uma coisa que ajudaria bastante esse projeto de lei a tramitar mais rápido é se as pessoas começassem a curtir os vídeos do canal Direito de Leve, se inscreverem no canal, compartilharem eles para os deputados e senadores dos seus estados. Te garanto que eles vão ficar sensibilizados e vão acabar agilizando a votação desse projeto. Na dúvida, não custa tentar, né? E os 12 estados que nós temos hoje no Brasil e que já proibiram o uso de animais em atividades de circo são Alagoas, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. E o caso envolvendo a tragédia do circo em Pernambuco foi julgado pela Justiça Estadual de Pernambuco. Nesse processo foram condenados o circo e a empresa que alugou o terreno onde o circo funcionou. Eles foram condenados a pagarem uma indenização de R$1 milhão para a família do José Miguel Júnior. Só que o STJ reduziu o valor dessa indenização para R$275 mil. A família que controlava o circo se mudou para os Estados Unidos e passou anos lá. O domador, que havia deixado de alimentar os leões por 3 dias e que havia chamado as crianças para se aproximarem das grades onde estavam os leões, fugiu e não conseguiu ser localizado para cumprir a pena que ele havia sido condenado na justiça. Muitos anos depois, a família voltou para o Brasil e esse circo funciona até hoje. Se apresentou em outros países e já se apresentou no Brasil de novo recentemente. Ele se remodelou completamente, não usa mais animais há anos e é um circo que tem tradição nessa área. Por isso mesmo, nós optamos por não mencionar o nome desse circo, porque ele continua em atividade nesse mesmo ramo, já não faz mais espetáculos como fazia há 20, 25 anos atrás, e eu não estou afim de tomar um processo de graça. Mas quem tiver curiosidade de saber que circo é esse, é só pesquisar na internet e vai encontrar várias reportagens sobre a época, falando sobre a tragédia do circo em Pernambuco nos anos 2000. E o único leão que sobreviveu ao massacre
tinha 7 meses naquele dia fatídico e foi encaminhado para o zoológico do Parque Estadual Dois Irmãos, em Pernambuco. Ele ficou muito famoso, ganhou o apelido de Léo, e o Léo virou o xodó do zoológico, onde viveu por 21 anos, tendo falecido o ano passado. Duas curiosidades sobre esse fato. Eu vi comentários na internet dizendo que o Léo, até pouco antes de morrer, o ano passado, ficava extremamente agitado quando ele reconhecia um policial de farda e quando ele ouvia sirenes de viaturas policiais, muito provavelmente em decorrência do trauma que ele sofreu quando viu a família dele toda sendo abatida. Um outro fato interessante, que eu não consegui comprovar, mas vi vários relatos nas redes sociais de que uma ossada completa de um dos leões assassinos do episódio do Circo de Jaboatão dos Guararapes, essa ossada completa estaria até hoje no Museu de Anatomia Comparada da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Quem for da região, conhecer a UFRPE, pode confirmar se isso é verdade ou não. Vamos torcer para que os nossos parlamentares se sensibilizem e votem logo uma legislação federal que proteja os nossos animais dessas atividades de circo, né? Até porque tem tanto circo excelente por aí que reúne multidões e não precisa do uso de animais para trazer alegria para quem frequenta os espetáculos. Obrigado por ficarem comigo em mais esse bate-papo. Lembrando que toda semana a gente tem vídeo novo por aqui. Fiquem com Deus.